um acervo com mais de 100 mil exemplares. Histórias registradas de um Sergipe provincial. E relíquias literárias guardadas na maior biblioteca pública do estado. O Giro Sergipe de hoje celebra os 175 anos da Biblioteca Pública Estadual Epifânio Doria. E no programa de hoje, a gente descobre por que ela é mais antiga que a própria capital, quem foi o patrono Epifânio Doria e ainda conhece o setor de Braille e outras salas bem interessantes. Vamos desbravar mais desse tesouro do nosso estado? O Giro Sergipe está no ar. Fundada em 1848 como Biblioteca Provincial de Sergipe, hoje a Biblioteca Pública Estadual Epifânio Doria está localizada no bairro 13 de Julho, em Aracaju, e guarda 175 anos de história. Mas se a biblioteca tem 175 anos e Aracaju tem 168 anos, como é que a biblioteca surgiu antes da capital? A resposta está aqui, na Praça São Francisco, centro histórico daquela que foi a primeira capital do nosso estado, em São Cristóvão. O século XIX foi um período da efervescência cultural na província de Sergipe del Rei. E São Cristóvão, por ser a capital da província, nesse período já existia muita produção literária, alguns jornais já estavam sendo instalados na cidade, tipografias também aqui instaladas. O Monsenhor Silveira tinha a tipografia que produziu o primeiro jornal de Sergipe, que foi o El Compilador Instância, traz o açúcar e sal para São Cristóvão. E aqui, essa inquietação dos intelectuais que tinham tipografia, jornais, e a cidade ainda não tinha uma biblioteca. Então teve a ideia do deputado Martinho Garcês, deputado provincial, de se criar um projeto de lei para apresentar ao presidente da província, o Baltazar de Góes, para a criação de uma biblioteca provincial. Na criação da biblioteca provincial, o projeto foi apresentado por Martinho Garcês em 16 de julho de 1848. Foi aprovado, discutido, e quando chegou para a ascensão do projeto pelo presidente da província na época, Baltazar de Góes e Vasconcelos, foi umas condições que a biblioteca ia ser implantada, mas teria que ser em anexo à Assembleia Provincial, que hoje é o nosso Museu de Arte Sacra. E já que estamos aqui, vamos conhecer o secular Auditório Provincial, onde nasceu nossa primeira biblioteca pública. Pessoal, como vocês viram, né, a gente subiu aqui até o auditório da antiga Assembleia Provincial descalços por conta do assoalho do prédio histórico, e a gente está usando luvas e daqui a pouco vai usar máscaras porque o professor trouxe alguns arquivos com mais de 200 anos, né? Isso, professor, da época que a biblioteca ficava aqui, exatamente aqui onde a gente estava, nesse auditório. Mas antes da gente mostrar esses documentos históricos, minha gente, são quase 2 séculos aqui, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, de como é que funcionava essa biblioteca, já que ela foi criada em 48, mas ela só foi inaugurada de fato em 1851, né? Por que esses anos de diferença? E também como, de que forma, né, aqui ocupou pela primeira vez em Sergipe o cargo de bibliotecário. É interessante que esse espaço de tempo entre o decreto assinado a lei, que é a Lei 233,
criando uma biblioteca provincial, ela só veio realmente ser inaugurada em 1851, justamente quando ela foi criada, precisava arrumar o acervo. São Cristóvão já tinha muitos jornais de funcionamento, muitos literatos, muitos escritores já produzindo, e estava a efervescência da literatura em São Cristóvão. E existia uma incomodação dessas pessoas porque São Cristóvão já tem uma grande produção de jornais, de textos publicados, inclusive o próprio hino de Sergipe, ele é produzido aqui dentro. Porque o Frei Santa Cecília, ele morou aqui no convento de São Francisco. E a música do hino de Sergipe, ela é escrita, a música aqui dentro do convento. Então, quando foi criada a Biblioteca Provincial, precisaria de um tempo para organizar, catalogar, selecionar, classificar tantos livros quanto os documentos para se inaugurar uma biblioteca já formada. Então, é muito interessante quando o presidente da província, que assina o ato da biblioteca e cria um cargo de bibliotecário, é estranho para a gente soar, porque nessa época era muito usado a figura do livreiro, que seria bibliotecário dos tempos atuais. E quando o Vigário Barroso, ele passa a ser responsável, porque ele tinha uma produção intelectual já muito grande. Né? O Vigário Barroso, além de ser presidente da província, ele era deputado provinciano, como o Martinho Garcês, e esse acervo documental que aqui está, fez parte do acervo do próprio Vigário Barroso. O Vigário Barroso era conhecido como um vigário geral, tinha um papel quase de um bispo, a figura de um bispo hoje, e ele foi o primeiro bibliotecário responsável por esse acervo. Então, o Vigário Barroso foi o primeiro bibliotecário de Sergipe. E o que é que ele conseguiu catalogar e organizar na nossa primeira biblioteca, professor? A documentação que estava compondo o acervo na época da biblioteca são cartas de Sesmaria, que são aquelas doações de terra dos colonos, a chegada para cá, muitos mapas da região, já tem essa região justamente uma cartografia e a questão de mapa dos rios, que precisava muito isso para fazer o escoamento da produção de açúcar, a questão do gado da época, já livros, muitas literaturas, não só aqui de Sergipe, que os livros, isso fazia parte do estatuto da biblioteca, que era enciclopédia, livros atuais de conhecimento de botânica. São Cristóvão teve o primeiro jardim botânico, que hoje é esquecido aqui da província. Então foi mandado livros justamente catalogando o tipo de plantas, as sementes, tudo isso. Então aqui tinha todo esse acervo da biblioteca e escritores também de época. Fazia parte também do acervo, nós temos o primeiro médico que se formou em medicina, que era escritor, que é o doutor Tanslau, que era daqui de São Cristóvão. Então, já tinha uma grande produção de literatura e São Cristóvão passou, depois da biblioteca ser formada, ser criada, conhecida como a cidade das luzes, do conhecimento, do saber, o atalaia do saber. Olha só, gente. Então, isso mostra que a biblioteca guarda mais do que 175 anos de história, não é isso? Sim, ela guarda na documentação, porque começando em 1848, inaugurada em 1851, mas a documentação é muito antes disso, porque o Vigário Barroso conseguiu juntar a documentação de 1648, documentação da chegada dos franciscanos, dos carmelitas. Então toda essa documentação foi guardada, que o Vigário Barroso, não só de ser diretor e bibliotecário, ele também é o vigário geral, era uma autoridade na cidade. E toda essa documentação passava pelo crivo dele. Bacana a gente dizer também, pessoal, que alguns desses materiais, né, algum desse acervo, hoje está salvaguardado pela confraria que o professor faz parte, que é a Confraria São Cristovense de História e Memória. A confraria foi criada, ela surgiu justamente com esse interesse de se deparar com essa documentação. E agora, fazer o quê? Vamos doar para o arquivo do Estado? Vamos doar para a biblioteca? Não, vamos permanecer aqui. Então a confraria juntou um grupo de amigos, de historiadores, de curiosos, pesquisadores, e começamos a criar uma entidade, justamente era um grupo de estudo e pesquisa. E acabou virando uma confraria. A confraria está hoje com a sede num convento franciscano, que também é do século XIX, ao lado da igreja matriz, vai ser a sede. E toda essa documentação vai estar disponível para a pesquisa de uma forma digitalizada.
para preservar o documento original. Ótimo. Então agora vamos dar uma pequena pausa para a gente colocar as nossas máscaras, porque eu estou muito curiosa desses documentos que o professor trouxe hoje. Vamos conhecer um pouquinho dessa história? Após a transferência da capital para Aracaju, em 1855, a biblioteca também é transferida e durante anos tem seu acervo descentralizado em diferentes salas e prédios públicos até 1890, quando o historiador e governador de Sergipe Felisbelo Freire cria a Biblioteca Pública do Estado, com sede no Palácio do Governo. Em 1914, mais um marco na nossa única biblioteca estadual. Ela é transferida para o prédio do antigo Colégio Ateneu Sergipense, hoje Centro de Turismo, que você já viu aqui no programa. Também em 1914, assume como diretor da biblioteca o senhor Epifânio Doria, que a organiza e cuida por quase 30 anos. Vamos conhecer mais desse sergipano? Bom, podemos começar dizendo que ele foi um ilustre sergipano que muito contribuiu para a nossa história e nossa cultura. Epifânio da Fonseca Doria e Menezes nasceu na fazenda Barro Caído, atual município de Poço Verde. Obteve apenas instrução primária, o que equivale às séries iniciais do ensino fundamental atual, mas pelo seu gosto pela leitura, pela literatura, pela escrita, ele se tornou um intelectual autodidata, que contribuiu com importantes instituições sergipanas, como o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, onde ele foi membro fundador, e a Biblioteca Pública Estadual, atualmente com o seu nome, onde ele teve uma grande contribuição de aproximadamente 30 anos como diretor e antes também foi bibliotecário da instituição. Ainda sob a direção do senhor Epifânio Doria, em 1936 a biblioteca passa a ocupar um novo prédio, onde hoje é o Arquivo Público do Estado. E, na década de 1970, poucos anos antes da morte de seu mais longínquo diretor, a Biblioteca Pública do Estado passa a se chamar Biblioteca Pública Estadual Epifânio Doria. Até finalmente, em 1974, a biblioteca, já chamada de Biblioteca Pública Epifânio Doria, ser transferida para o local que conhecemos hoje, na rua Leonardo Leite, bairro 13 de Julho. E no próximo bloco, a gente faz um tour pela imensidão dessa biblioteca, conhece seus tesouros, seus projetos e até seus mistérios. Por isso não saia daí, o Giro Sergipe volta já!